Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma quinta-feira especial, onde tu nos dá a oportunidade de entrarmos na tua casa para poder compartilhar do amor de Deus, desse momento tão precioso, de algo que é tão poderoso na nossa vida. É o poder da gratidão. Eu venho algumas semanas falando sobre gratidão, né? E essa gratidão é algo muito especial na nossa vida. Eu quero estar orando com você nesse momento para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida e tudo que Ele ainda fará. Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, sou grato a Ti, grato pelo Teu cuidado tão especial. Sabemos, Senhor, que somos incapazes de aprender a ser grato em todo o tempo, como a Tua palavra nos ensina. Nós queremos, Senhor, estar nesse momento dizendo, Pai, muito obrigado. Obrigado por Sua fidelidade, obrigado, Pai, porque Tu és nosso Senhor, o nosso Salvador, porque um dia Tu nos resgatou e nos deu a liberdade de estarmos juntamente contigo, Te servirmos de uma forma agradável. Que nesta noite essa palavra de gratidão possa falar em cada coração. Tudo isso, Senhor, eu oro grato em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, alguns dias atrás eu falei sobre o poder da gratidão, né? O que é o poder da gratidão? O poder da gratidão é o ato de a gente ser grato, né? É aquele ato que a gente dispensa todas as coisas para entender como é importante a ação de graça. E isso tu entende a partir do novo nascimento no Senhor. A ação de graça, ela é literalmente uma força espiritual que ela é carregada em si mesma. É o poder de mudar a atmosfera, o local onde a gente está inserido, aquele ambiente ou as circunstâncias que estão sendo manifestas. É algo sobrenatural de Deus. Isso realmente é aprender a ter um espírito de gratidão. Quando nós entendemos tudo isso, hoje eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre o que significa então, em tudo dai graça. O que isso traz para nós, para nossa essência.
essa recomendação, né, em tudo dai graça, ela significa que os verdadeiros adoradores de Cristo devem ser agradecidos a Deus em todo tempo. Aqueles que foram redimidos pelo Senhor e têm comunhão com Deus, eles têm motivos para viver uma vida de agradecimentos, independente das circunstâncias das quais estão passando ou enfrentando no seu dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo, em quem nos adverte, ele nos adverte dizendo que em tudo dai graças. Quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele ensina, está isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, quando diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Em tudo. Ele não está dando um ensino que você deve fazer de vez em quando. Ele está colocando para nós que temos que entender que é uma prática. Então, amados, sem dúvida, esse é um ensino muito precioso nos nossos dias. Nesses dias turbulentos em que vivemos, quando as pessoas estão muito mais preocupadas em pedir a Deus por seus caprichos pessoais do que realmente agradecer a Ele pelas contínuas bênçãos derramadas, pelo modo como Ele governa e conduz todas as coisas. Parece que nós esquecemos da essência, do poder de Deus, da gratidão. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala em tudo dai graça. Antes, para a gente poder entender, ele recomenda que todos os cristãos devem dar graça em tudo. Ele apresentou outras duas recomendações que estão ligadas ou conectadas juntamente quando ele ensina essa palavra. Ele diz: regozijai-vos sempre. Pense, entenda. Ele ensina a dar graça em todo o tempo, em tudo. Mas ele também diz: regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Isso está nos versículos 16 e 17 de 2 Tessalonicenses. Quando a gente consegue vislumbrar tudo isso, é interessante notar que o apóstolo Paulo, ele não simplesmente ele recomenda apenas regozijai-vos e orai-vos, mas dai graça. Ele acrescenta esses três qualificativos para nós, essas três condições, para que a gente possa entender que essa intensidade de perseverança, essa intensidade de como viver uma fidelidade nesse relacionamento com Deus. Não basta somente você se alegrar, você orar e dar graça, mas é preciso regozijar-se sempre. Alegrai-vos. Regozijar é alegrar sempre no Senhor. Se você não está alegre, como que você vai orar? Como que você vai ter um espírito de gratidão? Tem um escritor evangélico, né? Um famoso escritor chamado de Whitby. Ele resume tudo isso numa forma bem interessante. Ele diz muito objetivamente que dessa sequência de recomendações, ele fala que é o desafio de todo cristão. Na verdade, ele está dizendo que essas recomendações, ou essas três recomendações, elas levam a gente a viver uma vida com mais intensidade. Quando ele diz regozijai-vos sempre, ele está dizendo, esta é a verdadeira adoração a Deus. Quando eu realmente adoro a Deus, eu aprendo a regozijar. Eu aprendo a estar alegre, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo naqueles momentos que você não sabe para onde ir. Nós passamos uma semana de bastante lutas com pessoas da igreja acometida com Covid, hospitalizada, outros em casa, restrito. E ontem nós perdemos uma querida irmã também da igreja. Mas é nesse momento que a gente aprende a dar graça, a estar alegre, porque Deus a deu e Deus a levou. Bendito seja o nome do Senhor.
quando aprendemos a viver dessa forma, nós aprendemos a ter essa comunhão com Deus. Por isso, quando ele fala do orar sem cessar, está dizendo em todo tempo, se relacione comigo, se alegre, porque você tem a oportunidade de se relacionar comigo. Você não precisa mais um intercessor. Você pode falar direto comigo. Você pode se declarar, você pode abrir o teu coração. Quando nós aprendemos a adorar a Deus, a regozijar-vos sempre no Senhor, aprendemos a viver uma vida de comunhão com Ele. E essa vida de comunhão faz com que a gente ore em todo o tempo. Amados, o orar não significa que tu tem que parar num local, fechar os teus olhos e orar, ou se prostrar. Orar em todo o tempo significa você estar tendo palavras de oração. Por onde você for, medite, fale, agradeça, seja grato. Quando nós aprendemos a orar sem cessar, nós aprendemos a ter um espírito de gratidão a Deus. Por isso que ele fala, em tudo dai graças. Estão conectadas essas três palavras, o regozijai, o orai e em tudo dai graças, mostrando que essa é uma atmosfera que Deus quer que nós vivamos, tendo um espírito grato. Se alegrar, orar e agradecer em todo o tempo, isso faz com que a gente possa viver uma vida realmente pautada na presença de Deus. Mas como nós podemos cumprir essas recomendações? Como que isso vai ser possível na nossa vida? Estar alegre sempre, orar sem cessar e estar agradecido em todo o tempo? A palavra de Deus é muito legal, que ela mesmo nos questiona e ela mesmo nos dá a resposta. Amados, nós podemos estar sempre alegres, por quê? Porque Cristo é a nossa alegria. Ele diz que Ele é essa alegria. Quando eu tenho um relacionamento com Ele, Ele é o verdadeiro motivo da nossa exultação, da nossa explosão de alegria. Lá em Filipenses 4,4 fala sobre isso, que esse Deus é o que nos traz alegria. Por isso a alegria do cristão, ela não é um mero sentimento passageiro ou condicionado a alguma circunstância, mas realmente ela é um fruto do Espírito, como tem lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela está trazendo essa alegria, algo imensurável na nossa caminhada. Essa alegria, ela transcende qualquer situação. Ela é incomparável, é indivisível, é gloriosa. Quando aprendemos a viver com alegria, quando temos como foco na nossa caminhada, viver esse fruto que o próprio Espírito de Deus colocou em nós, nós somos mais do que vencedores. Então, se estamos sempre alegres no Senhor, nós também somos conduzidos a exercitar esse espírito contínuo de oração. Uma coisa puxa a outra. É impossível viver uma vida de alegria em Deus e não desejar manter uma comunhão, um relacionamento constante com Ele. Foge dos princípios da palavra. Mas, realmente, quando nós oramos sem cessar, não é o mesmo que repetir orações sem parar. Não é algo decorado. É algo que brota, que surge lá do nosso interior, do mais profundo sentimento. É algo que traz e transforma toda a nossa vida. Isso realmente é orar sem cessar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos estar em contato com Ele em todo o tempo, sem desligar, sem tirar da tomada. Em todo o tempo estar conectado. Isso é manter a nossa atenção voltada ao trono da graça de Deus. Quando nós estamos dessa forma, nós entendemos que diante do qual nós não podemos nos achegar diante de Deus através dos nossos méritos, mas sim através do sacrifício vicário de Cristo numa cruz. Ele diz que Ele é o único caminho. Ele é o sacerdote perfeito, sacrifício real.
aquele sacrifício que nos levou a ter esse acesso direto ao Pai. Por isso que nós aprendemos que temos que viver nessa alegria incondicional. Quando aprendemos a viver dessa forma, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo se alegra na nossa caminhada e nós nos alegramos com Cristo em todo o tempo. Por fim, se em Cristo nós estamos sempre alegres e mediante a Ele nós podemos ter uma vida de constante comunhão com Deus, então pela capacitação do Espírito Santo nós somos habitados ou habilitados a cumprir aquela ordem suprema. Em tudo dai graça. Qual é o significado disso? Foi o início da pergunta. Por que essa vontade de Deus em Cristo Jesus? Realmente, se é vontade de Deus, nós temos que obedecer. O ensino bíblico ele não termina na recomendação em tudo dai graça. Mas há um complemento maravilhoso que ele explica para nós qual é esse motivo de a gente dar graça em todas as coisas pelas quais nós somos agradecidos a Deus. Qual é? Porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O motivo da gratidão não é pelo que você recebeu, não é por uma cura, não é porque você está vivo, mas é realmente porque é a vontade de Deus. Deus colocou esse desejo, esse sentimento no nosso coração. Não há motivos dos quais você ser grato a mais do que você ter Deus no teu coração. Essas demais coisas foram acrescentadas na nossa caminhada. Porque Deus é conosco em todo o tempo. Quando damos graças, amados, em tudo, nós olhamos para quê? Para a soberania de Deus. A ordem em tudo dai graça é também um convite para que a gente possa reconhecer a providência divina na nossa vida. Somente aqueles que confiam em Deus e entendem que Ele é soberano sobre todas as coisas, são capazes de louvá-lo em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Essas pessoas realmente eles conseguem enxergar a glória de Deus sendo manifestada tanto na bonança quanto na tempestade, tanto no conforto quanto na privação, tanto no prazer quanto na aflição. Isso é ter um espírito de gratidão. Isso é reconhecer em todo o tempo a alegria, a grandiosidade do nosso Deus. Por isso que nós, que reconhecemos a Deus como Senhor e Salvador, nós damos graça em tudo. Por quê? Porque Ele sabe que trabalhou em nosso coração. Porque Ele trabalhou em todo o tempo. E Ele sabe que nada é capaz de frustrar os seus planos na nossa vida. Que nenhuma molécula deste universo está à parte do seu controle. Tudo está no controle de Deus. Tudo está sujeito à vontade divina. E que todas as coisas, a palavra de Deus lá em Romanos 8:28 fala, contribuem para o bem daqueles que são chamados conforme a sua vontade. Esta é a verdadeira vontade de Deus. Regozijai sempre. Ter uma vida constante de oração e dar graça em tudo não significa que as pessoas estão imunes do sofrimento, da dor. Mas significa que nós entendemos que Deus está no controle. Significa que eles confiam que há um motivo para todas as coisas, para todo o propósito, embaixo do céu, em cima da terra. Isso nos leva a viver um tempo inteiro de adoração, porque nós reconhecemos quem está no controle. Portanto, amados, repouse na providência de Deus. Em tudo seja grato. Mesmo quando você não vê um motivo de gratidão, lembre que Deus te criou para o seu louvor, para o seu prazer.
Se Deus te criou para o seu louvor, para o seu prazer, Ele nos ensina o verdadeiro significado de sermos agradecidos em todo o tempo, porque Cristo nos amou primeiro. Se Cristo nos amou primeiro, nós aprendemos a viver essa atmosfera de gratidão. Não é à toa que nós vivemos contente em todo o tempo, mesmo quando perdemos algo tão especial. Mas nós entendemos que Deus continua no controle. Tudo é dele, tudo é do Pai, e nós simplesmente temos que agir conforme a sua vontade. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, né? Me regozijo na presença do Pai. Regozijo, eu tenho alegria. Tanto que no final da sua carreira ele chega e fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que você tem essa autoridade de falar também sobre isso? Dizer que você combateu o bom combate, que você completou a carreira, que você está sendo alegre no Senhor, que você está vivendo essa adoração em Deus em todo o tempo, por isso que você se alegra nele? Será que você pode dizer que você tem essa comunhão ininterrupta no Senhor? Você ora em todo o tempo, ora sem cessar, e você tem um coração grato a Deus? Por isso que você diz, em tudo dai graça? Esse é o desejo do Senhor. Essa é a resposta. Se alegrar, orar e agradecer em todo tempo. Por quê? Porque Deus é bom. Se Ele é bom, a alegria dEle faz com que a gente possa viver uma vida totalmente diferente. Por quê? Porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Alegrar, regozijar, orar, ter um coração agradecido, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus em Jesus Cristo, do qual me resgatou. Uma pessoa que não merecia, mas Ele me transformou num ser totalmente diferente. Por isso que eu obedeço essa vontade do Pai. Por isso que eu me submeto, eu me prostro na presença do Pai e sou grato em todo o tempo. Seja grato, mesmo no tempo difícil, mesmo nas turbulências. Lembre de ser grato em todo o tempo. Não porque é a tua vontade, mas é a vontade de Deus através de Jesus Cristo na tua vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar pedindo a Deus que possa continuar cuidando de você. Eu quero orar hoje principalmente pelo meu genro, pelo Paulo, que ele está completando mais um ano de vida. Lembrando de mandar o abraço da live para minhas netinhas, para Laura, para Sara. E também quero orar pelas demais pessoas que estão passando por dificuldades, pela família do nosso querido irmão Márcio, que perdeu a sua mãe na tarde passada. Então nós vamos orar, pedindo para que Deus conforte o coração, que estão contritos, mas essa alegria que nós podemos sentir, mesmo nesse tempo difícil, é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lembre disso. O estar alegre, ou ter um coração agradecido, ou viver em oração, é a vontade de Deus para a tua vida. Então lembre disso. Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, na tua infinita sabedoria, Pai, tu já planejou todas as coisas de uma forma especial. Tu sabia que nós não teríamos um coração de gratidão, nós não viveríamos um tempo inteiro de oração, nós não seríamos gratos em todo o tempo, mas tu colocou essa vontade através de teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, Senhor, inundou a nossa alma, os nossos sentimentos, e aprendemos a viver grato em todo o tempo. Não é só na alegria, mas é naqueles momentos mais difíceis. Eu oro, Senhor, abençoando a vida do meu genro Paulo, por mais um ano que tu tem alcançado para o teu filho. Eu peço que tu derrame todas as bênçãos espirituais sobre a vida dele. Orando pela vida dele, eu oro por todos que estão também de aniversário nesse dia, nessa semana, nesse mês.
Eu peço, Senhor, que Tu derrame chuvas de bênção sobre a vida dessas pessoas. Eu oro também por aquelas pessoas que estão enlutadas, como a família do irmão Márcio, por todas as pessoas também que estão enlutadas pela perda de um familiar, de um ente querido. Eu peço, Senhor, que nesse momento pegue essas pessoas no colo, proteja, abraça, dai todo o Teu carinho, Senhor. Também eu oro pelas pessoas que estão hospitalizadas, em leitos de UTI, pessoas que estão em seus lares sendo recuperando da Covid, que Tu continue, Senhor, cuidando, que Tu continue protegendo, afagando, Senhor, trazendo próximo do Teu peito. Sabemos, Senhor, que Tu nos carrega no colo, que Tu nos protege, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Redentor. Por isso que a palavra diz o meu Redentor vive. Essa confiança que nós temos. Eu oro, Senhor, abençoando todos que estão assistindo essa live nesse momento. E peço, Senhor, que Tu abençoe também os que irão assistir futuramente, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja em cada lar, em cada ouvinte, que possamos viver esse amor genuíno do Senhor na nossa caminhada, pois eu oro em Teu nome. Amém. Amados, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa continuar sendo o centro na caminhada de vocês. E lembre, agradeça a tudo, porque é a vontade de Deus. Boa noite a todos.